Fala, galera do podcast PVC, como é que é, Yesh? Feito para vocês aí, ó, de Minas também, beleza? Exatamente, feito para você. Fica ligado, porque agora a gente vai bater um papo com o João Paulo, diretamente da terra dos mineiros, Minas Gerais, Itaúna. João Paulo Gomes Duarte, seja muito bem-vindo ao podcast PVC. Bem-vindo, JP. É uma honra participar do podcast de vocês, através de muitos convidados, né, que já passaram aí. E tenho certeza que depender de mim é divulgação total, porque o que é importante é isso, é vocês crescerem, né? Não tem nada melhor que não só lucrando, né, mas também fazendo a coisa que gosta, entendeu? Isso é totalmente gratificante, entendeu? E só tem a crescer. Verdade, muito obrigado pelas palavras, né? De honra pra gente, né? Tô falando aqui do Porto, né? Para quem não sabe, Yesh, Rafael lá de Vila Nova de Gaia, que é colado com o Porto, né? Então muito obrigado de novo aí, JP, né? Vou falar de JP porque João Paulo é muito comprido, né? Obrigado por ter aceito aí o convite, né? Eu que agradeço. É isso aí. É o João Paulo que me contou essa semana aí uma notícia que me deixou um pouco chocado, abalado. Inclusive fui conversar. Pois Rafa, como se diz, eu não digo que está confirmado, sabe? Sim. Mas caminha a passos para isso, entendeu? Porque, como se diz, não é quem dera, né? Todos os jogadores só jogassem em equipes grandes e tal. Só que quem gente sabe, jogou equipes menores e tal, e tá sempre na luta, sabe que envolve muita coisa, né? A família, entendeu? A mulher, apesar que eu ainda não tenho, mas são certos fatores que, como se diz, se todos não remarem para o mesmo lado, acaba que em algum momento você tem que começar a colocar suas prioridades, né? Sim, é verdade. Entendeu? Eu tava conversando com o Everson, né, que também foi da mesma época ali que nós nos conhecemos lá aqui perto, né, do Estarreja, que é um clube que disputa o distrital aqui de Aveiro, né? Inclusive a gente estava falando da Associação de Futebol de Aveiro, que é muito bem organizada. O Everson, ele continua aqui jogando, né, no distrital. Inclusive enfrentou o Estarreja esses dias, né? Tem aquela história da lei do ex, né? E aí a gente estava comentando, né, do João Paulo aí que acabou voltando para o Brasil, está agora num projeto fora do futebol, mas acabou de dizer aí que não é definitivo, né? A gente sempre sabe que algo pode aparecer, inclusive agora aqui nesse podcast pode estar alguém assistindo aí interessado no futebol do JP. Né? Verdade. Nunca se sabe, nunca se sabe. Mas a gente estava falando antes com o Isael, né? Ao vivo lá do Catar, né? No país da Copa. E a gente falou, né? Nessa questão de vir para a Europa, né? Num clube menor, de menor expressão, para ver se consegue desenvolver seu futebol e depois sim tentar um clube maior, né? E aí teve casos que eu trouxe o exemplo do Gabigol, né? Que já veio para cá direto para um Benfica, para uma Inter de Milão e sentiu a diferença, não conseguiu jogar. E eu queria que tu, João Paulo, falasse um pouco da tua experiência, como foi quando chegou na Europa, a diferença, o nível físico, o nível técnico, se tu sentiu muita diferença e como é que tu fez para se adaptar, né? Então, Rafa, eu como se diz, comecei na altura aqui, né? Falando um pouco aqui do Brasil, certo? Sim. Comecei na altura. Sim, eu comecei na base aqui do Esporte Clube Itaúna, né? Isso na época era de infantil para juvenil, certo? Na época o Esporte Clube Itaúna tinha parceria, sabe? Com o Cruzeiro. Na época o Cruzeiro que bancava, né? O Esporte Clube Itaúna todo, né? Então tinha uma parceria. Então os jogadores que destacavam no Esporte Clube Itaúna, os jogadores iam destacando, né? Iam destacando e iam pro Cruzeiro, que foi uma parceria muito forte que teve aqui, sabe? Mexeu bastante com a cidade. E nisso, depois que eu fiquei esse ano no Itaúna, né? Passei um curto período lá no Cruzeiro, e depois disso, como todo jogador, que cande para todos os lados, né? Para achar seu caminho, né? Fui para outras equipes, né? Tive no interior de São Paulo, rodei também em Bahia, em Vitória, equipes de grande expressão, na base muito forte, futebol baiano. E na altura, né? Voltei para os juniores aqui,
né? Onde que eu joguei o Campeonato Mineiro e tal. E foi onde que eu me destaquei, e foi a primeira equipe profissional que eu tive aqui, foi o Coimbra. O Coimbra, que hoje está em estrutura fantástica, né? O Coimbra, inclusive, profissional, acho que as categorias de base deles têm até uma parceria com o Benfica. E o Coimbra, naquela época, isso já há bastante tempo atrás, já tinha uma estrutura já, porque sempre o Banco BMG, né? Sempre banco o clube, né? Uma parceria muito forte. Então, questão financeira nunca faltou. Foi que eu tive a experiência, né, de jogar a segunda mineira pelo Coimbra, né? E depois que o Campeonato Mineiro, geralmente os regionais aí do Brasil, todo mundo sabe, os regionais são curtos, certo? De 3 meses, basicamente. Foi onde que eu voltei para os juniores para jogar pela equipe do Vila Nova. Uma equipe, assim, não sei se vocês sabem, uma equipe tradicional aqui em Minas. Sim, é uma equipe, assim, há muitos anos, aí, se não me engano, uma equipe centenária. E onde que eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Mineiro, a Taça BH, a Copa São Paulo. Uma equipe de juniores que, claro, tem menos estrutura que Cruzeiro e Atlético América, mas a vantagem é que eles têm calendário o ano inteiro, né? E na altura eu tive essa oportunidade, né, de jogar essa temporada toda no Vila. E depois, como eu tinha contrato com o Banco BMG, para meu empresário que era lá do Banco BMG, eu acabei voltando para Coimbra para jogar novamente a A2 do Mineiro. Só que na altura as coisas já não eram a mesma. Na altura já não era o mesmo treinador, tal, que gostava sempre de revelar jogadores. Na altura era novo, né? Tinha 19, 20 anos, né? Então o Coimbra pegava os jogadores mais jovens assim, já com o propósito de revender futuramente os jogadores, né? Sim. E nisso tive essa oportunidade rápida lá, só que as coisas acabou que não acontecendo, entendeu? Os fatores também que meus empresários na altura já não eram o mesmo, tal, e infelizmente as coisas começou a desandar, sabe? Nisso fiquei um parado, certo? Voltei para casa e nisso com 22 mais ou menos, com 22, 23 mais ou menos, surgiu a oportunidade. Foi aí que eu conheci o Rafa, né, através do Gabriel, Mr. Gabriel. O Mr. Gabriel, por uma vasta experiência que tem, né, no futebol europeu, jogou na Rússia, jogou na Primeira Liga de Portugal. O Gabriel, ele, na altura, quando eu tinha acabado de chegar em Portugal, eu falei assim, caraca, velho, como através de alguns, como se diz, como eu cheguei em Portugal, né, que eu ia falar para vocês. Não sei se eu tô falando muito ou não, mas eu tô começando a falar. Pode ficar à vontade. As coisas, sabe? Fica à vontade. Através de alguns amigos em comum que já tinham jogado comigo no Brasil, eu fiz uns contatos em Portugal. Mas só que como eu já tinha ficado um tempo parado no Brasil, fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem jogar profissionalmente, entendeu? Nesse prazo também eu acabei me lesionando. Eu tive que voltar de baixo, né? Como todo jogador, fiquei sem mercado e tal, e tive que pegar as equipes de baixo em Portugal. Foi que apareceu a equipe do Estarreja, de Portugal. Estarreja já é uma equipe já tradicional na região de Aveiro já, é uma equipe que tem uma estrutura muito boa, entendeu? Um estádio bacana, entendeu? Revela muitos jogadores, tem muitos jogadores que se revelam para a região de Coimbra, de Aveiro. E foi lá que eu conheci o Gabriel, né? Conheci o Rafa e conheci o Gabriel, né? Nessa. E na altura que eu fui para lá, hoje tinha um mercado lá na região de Aveiro, dessas equipes menores, né? De terceira, quarta divisão Portugal, que hoje é muito forte. Hoje o mercado cresceu bastante. Tem muito brasileiro, entendeu? Tem muitos jogadores brasileiros que ficam sem mercado aqui, como se diz, nos campeonatos estaduais aqui. E o que acontece? Os jogadores jogam os campeonatos aqui em Minas, joga campeonato de 3 meses, depois volta para casa, depois joga outra ABzinha, depois volta para casa. E querendo ou não, você meio que vai dando uma desanimada, né? Porque tipo, você tem um contrato de 3 meses, você tá ali na altura do campeonato. Mas se você não pegar uma Série C, uma Série D, que acontece no Brasil, você fica em casa, velho. Seja no Mineiro, seja no Paulista nem tanto, que o Paulista tem a Bzinha, tem a Copa Paulista, né? Mas tanto em Minas, Paraná, acredito que no Sul também, né, Rafa? Tanto, mesmo 3 divisões no Sul também, não, sempre dá 1, 2 meses aí que o atleta fica parado. A vantagem
você pegar a terceira e a quarta divisão lá em Portugal, que era na altura, é que mesmo você jogar na quarta divisão, você tem calendário o ano inteiro, entendeu? Mesmo sendo divisões baixas. Então, tipo, já teve altura lá que até hoje é desse jeito. O campeonato começa em agosto, velho. Pergunta o Rafa aí, filho. Faça sol, faça chuva, Natal, Ano Novo, Páscoa, velho. Tem todo domingo, 4 horas da tarde, tem jogo. Não falha. E vai de agosto até maio. Abril, maio. Você acha que falta isso para o Brasil? Para manter os jogadores, tipo assim, dessas categorias jogando sempre o ano inteiro? O que falta para ter essa oportunidade? Tem que ter mais algum campeonato, alguma coisa do tipo? É muitos fatores que envolvem, entendeu? O que acontece? Um exemplo, Portugal é muito pequeno. Portugal é um país muito pequeno. Então, o que acontece? É como se... Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo que eu posso dar, por exemplo. A partir na altura era, né? Mas a partir da terceira, quarta divisão ali em Portugal, ela não é que ela é amadora, mas ela é sempre profissional, né, Rafa? Porque muitos jogadores ainda trabalham durante o dia, entendeu? E os treinamentos à noite. Só o que acontece? Por Portugal ser um país muito pequeno, tem muitas equipes em um curto tamanho. Tem muitas equipes em pouco espaço de quilômetros. Então, tipo, a gente faz lá em Portugal é 1h30, no máximo, entendeu? Era a distância mais longe que a gente pegava era 1h30. Isso influencia bastante, porque, tipo, aqui em Minas, o Campeonato Mineiro, que você vai pegar o módulo 2 aí, você vai ter uma equipe aqui suponha, um Uberaba. Uberaba é Triângulo Mineiro. Uberaba é lá na divisa com Goiás, entendeu? Das últimas cidades lá perto de Goiás, certo? E o Uberaba vai enfrentar, vamos supor, aí um Tupinambás, de Juiz de Fora, que é da região do Vale do Aço, que é na divisa de São Paulo. Cara, para essas equipes se enfrentarem, velho, e tem que se enfrentar no módulo 2, a distância aí é 10 horas de viagem, entendeu? Então, tipo assim, por o país ser muito grande, as equipes do estadual serem muito distantes uma da outra, não é só questão de tempo, mas os custos da viagem, né? Transporte, hotel, alimentação, tudo isso gera gasto. É o que acontece, por isso que os campeonatos estaduais são de curto prazo, porque, como se diz, nas primeiras divisões, é o que eu penso, nas primeiras divisões dos estaduais, já é difícil das equipes pequenas terem orçamento para jogar entre elas. E é uma coisa que muitas pessoas criticam é acabar com os estaduais. Mas o que move os estaduais? O que move os estaduais são as equipes grandes. Grenal, Cruzeiro Atlético, no Paraná, Atlético e Curitiba, certo? O que move os estaduais são as equipes grandes. Se você acabar com os estaduais, tirar as equipes grandes, acabou. Porque o que dá renda para um Tupinambás, para um Uberaba, para um Democrata de Valadares, tanto o Democrata de Alagoas, o que move essas equipes é a renda de jogar contra os times grandes. Se você tirar as equipes grandes, acabou a renda dos clubes, entendeu? É o que acontece. O que aconteceu com o Grêmio agora jogando contra o Ipiranga, entendeu? Se você tirar um Grenal, como se diz? Se você tirar um Grêmio e a final ali fosse, por exemplo, um Ipiranga, um Caxias, uma equipe menor, um Novo Hamburgo, velho, acaba o prestígio do Gauchão. Do campeonato, sim. É como se fosse uma taça. Vira uma taça. Minas Gerais vira uma taça gaúcha, porque não tem os grandes. Entendeu? Sim. A diferença que acontece lá em Portugal é essa. Porque como É por isso que o Paulista é o maior estadual do Brasil, o Paulista, que tem mais times grandes jogando? Sim, acredito, porque geralmente esses clubes, como são cidades grandes, geram mais receita, entendeu? Então os são maiores e, querendo ou não, consegue atrapalhar os grandes, né? No caso aí do Ituano, não sei se o Ituano tá bem, mas o Mirassol. Bragantino. Isso, o Mirassol, uma Portuguesa, no caso do Bragantino. Então essas equipes, por mais que tenham um orçamento menor,
mas são os menores orçamentos do Brasil, consegue atrapalhar os grandes, entendeu? Então é muito diferente um Mirassol com o Caxias, no caso do Caxias, no caso até mesmo da Tombense, que está na Série B, entendeu? Os times paulistas têm mais receita, acredito, do que essas outras equipes de outros estados, entendeu? Sim, sim. E no Bela caso, explicação. isso, e para finalizar, que a gente estava falando da diferença, né, dos estaduais com as distritais da de Portugal, é que lá em Portugal, claro que no Brasil também tem as Copas do Brasil, que são feitos grandes, mas lá a chance de você pegar mais equipes grandes na Taça de Portugal é maior do que você pegar na Copa do Brasil, porque até que uma equipe pequena do Brasil chega para enfrentar as equipes de Série A, Série B, ela tem que passar por 3 ou 4 ou 5 equipes, né, certo? De Série C, Série B, para ter uma grande receita, entendeu? Para ter lucro. Então, lá em Portugal, além de ter distritais, certo? Que tem jogos um atrás do outro, toda semana, por mais que as equipes menores não tenham a quantidade de suficientes, mas todo final de semana tendo jogo, você atrai o público e sempre durante essas distritais tem a chance de você jogar a taça de Portugal, de você enfrentar como se diz, um Guimarães, um Tondela, entendeu? Um Beira-Mar, que já não tá tão bem agora, mas já teve lá em cima, um Braga, entendeu? Já teve vários casos da gente tropeçar e no próximo jogo a gente sabendo que a gente ia enfrentar um Arouca, entendeu? Então, tipo assim, é uma vitrine enorme, né? É tipo assim, é como se um exemplo, é como se o Grêmio jogasse uma vez por ano para enfrentar uma igrejinha, entendeu? Entendeu? Então, assim, é as coisas que dificilmente vai acontecer no Brasil, né? É verdade. Caramba, muito bem dito, né, Rafael? Pô. Não, e agora eu me impressionei com Igrejinha. Pô, tu conhece o Igrejinha, pô? Tu é o PVC, cara. Não, sabe por quê, Rafa? Por que eu conheço? Porque eu assisto muito o Duda Garbi, sabe? Ele faz parte do Cancelado, Fraga. Eu sou apaixonado com a Ale Oliveira. E às vezes eu conheci o Duda Garbi lá, né, do Sul, através do Ale. E eu cheguei a ver alguns assados dele lá, cara, e ele fez umas matérias muito interessantes, velho. Tipo aquela do Fred lá do Impedido, né? Sim. Ele chegou a fazer uma no São José, né? Fez uma no São José e depois fez lá no Igrejinha. E, tipo assim, mostra o futebol raiz mesmo de outros estados. E, cara, eu acho isso top demais, né? Porque quando você fala em Sul, você fala só Grenal. Mas, cara, esquece tem muita coisa por trás, entendeu? Tem muito time pequeno ali que depende desses confrontos com um grande para movimentar uma cidade, entendeu? Cara, é top demais, né? Verdade. Tudo é negócio, né? Tudo é negócio. A gente... futebol, infelizmente. Como se diz, infelizmente, né? Nos estaduais, infelizmente, clubes pequenos dependem do grande, né? Para gerar receita, né? Sim, é verdade. E é engraçado, porque os clubes pequenos, eles realmente se aproveitam disso. Porque um jogo, por exemplo, Ipiranga e São Luís, o ingresso é um valor. Agora, Ipiranga e Internacional, o ingresso vai lá em cima. Então, é a oportunidade que o clube espera durante o ano todo. É hoje. E não tem nem como você criticar os diretores, entendeu? Porque, por exemplo, vai jogar um Cruzeiro e, sei lá, o Atlético. O Atlético é a equipe aqui agora que garantiu a vaga na Série D, era um bom investimento, tipo no caso do Ipiranga, sabe, Rafa? O Atlético, eles são de São João del Rei, uma cidade que mais pro sul de... Cara, o Louco Abreu jogou, né? Entendeu? 5, 7 mil pessoas, eles jogaram contra o Cruzeiro e lotou. Entendeu? E esse time foi tão bem que eles foram para as fases semifinais. E, tipo, eles poderiam muito bem jogar um jogo em São João del Rei e o outro no Mineirão, na PH. Não, só que eles preferiram jogar os 2 jogos no Mineirão porque sabia que a torcida do Cruzeiro ia encher o estádio e ia dar receita. Então, tipo assim, cara, num jogo desses, os caras pagam a folha dos caras por 2 meses, fora os bichos, os ratatá que dá para os jogadores, que é o que move as menores, é isso, todo mundo sabe disso. Entendeu? Sim. Então, tipo, não tem como se você tirar, velho. Cara, eu fico louco quando os comentaristas falam de acabar com os estaduais. Eu falo assim, claro, é fácil demais você acabar com os estaduais,
pensando só nos times de Série A e Série B. É. E a rapaziada Exatamente. lá que pega a Série C e a Série D, é a única chance que eles têm de ser visto por uma equipe grande, você vai tirar a oportunidade dos caras? Uai. Você tá Uai. maluco. É verdade, pô. Uai. Sim. Uai. Não, Sim, mas vamos criar. verdade. Você falando agora que tem uma outra visão, tá ligado? Eu sempre fui contra tirar os estaduais, mas agora eu tenho mais base para poder falar, para proteger, Tipo que assim, tem que manter os estaduais. tipo assim, não é que eu digo tirar os estaduais, mas poderia, por exemplo, modificá-los. Suponhamos que para valorizar as fases finais dos estaduais, você colocaria os grandes, entendeu? Então, os 4 melhores colocados dos estaduais enfrentariam nas semifinais o Cruzeiro Atlético, Grêmio e Inter. Porque aí o Grêmio e o Inter, por exemplo, e os grandes, eles jogariam só a semifinal e a fase final. Porque a probabilidade dessas equipes chegarem às finais, cara, é 90%, a não ser que aconteça uma zebra, entendeu? É muito grande. Então, o que acontece? Nesse período da primeira fase dos estaduais, as equipes poderiam se preparar, ir para a Flórida, ou até mesmo fazer uma pré-temporada maior para, como se diz, deixar os jogadores mais tempo com férias, ou fazer uma pré-temporada maior para não ter desculpa que não fez pré-temporada, ou que isso, que aquilo outro, entendeu? Essa é uma forma. Mas deixar das equipes grandes, deixar delas participarem, esquece, isso é fora de... Sim. Não tem nem lógica, entendeu? Sim, exatamente. E também seria também chato, tipo, ter duas chaves, assim, de mata-mata, de um lado times pequenos, de outro lado times grandes. Porque sempre vai chegar um time pequeno e um time grande, mas às vezes fica ruim, porque às vezes quer chegar dois grandes também, né? Isso. Então é muito complicado isso, cara, né? De decidir esse tipo de coisa. Não é bom para ninguém, né? Fica ruim para um, bom para o outro, ou fica merda para todo mundo. Não, isso pesa demais. Essa questão difícil de lidar. Realmente aqui no Brasil é outro problema que acontece. Tanto as equipes jogando na Série A, Copa do Brasil, Libertadores, aí as viagens são foda. Então, se a equipe não tiver um investimento muito bom, um elenco cheio, entendeu? Com a média de uns 30 jogadores, cara, uma hora a conta não bate não, velho. Porque um exemplo agora do Cruzeiro agora. O Cruzeiro jogou contra o Brusque em casa. Aí o próximo jogo é contra a Tombense. Beleza, a Tombense aqui de Minas também. Mas no próximo jogo você vai enfrentar um Remo, lá em Belém do Pará. Depois você vai pegar entendeu? Você vai pegar aí uma equipe do Sul, entendeu? Suponhamos o Juventude. Depois você volta a jogar em casa de novo. Depois você vai para São Paulo. Cara, depois em casa, Rio de Janeiro. Muita em coisa, casa, mano. Nordeste. Não é isso, não é tipo assim, a equipe chega no brasileiro, a equipe não tá, como se diz, não tá totalmente pronta, entendeu? Ela, durante o brasileiro, ela tem que treinar. Só que acaba que não tem tempo, não, porque pelo período da distância das viagens, velho, entendeu? Se você não tiver girando o elenco ali, uma hora o jogador rasga as pernas, velho. Não aguenta. Não aguenta, não. Entendeu? É verdade. A vantagem de Portugal é essa. Tanto na Europa em geral, né? Essa equipe só joga no final de semana, ou segunda-feira. Depois o cara tem a semana inteira para trabalhar, entendeu? E realmente as viagens são bem curtas. A maior distância que vai ter em Portugal é de um como se diz, de um Portimonense para Porto, ou se não de um Benfica e para Braga. Isso aí é viagem de uma hora. 3, 4 horas só, né? E é o mais longo deles. É o mais longo, entendeu? Então, tipo assim, faz muita diferença. Para quem acha que é só, mas o cara é pago para ir. Não, faz muita diferença. É a mesma coisa que o Internacional ou o Grêmio tá lá no sul, em Portugal, e jogar lá na Inglaterra, tá ligado? É essa coisa. Essa analogia, né, mano? É muito aí na Europa, no caso que vocês estão aí, a viagem longa que um Benfica, por exemplo, enfrenta é agora, que vai enfrentar um Liverpool na Inglaterra. E a viagem longa deles aí, mais longa que eles vão pegar. Pois é, a viagem mais longa que eles vão pegar aí é de 4 horas para ir para a Inglaterra. Ou ir Não, e o pior é que vão de avião é 2 horas, tá ligado? Rapidão. Pois é. Então, tipo assim, velho, muitos fatores que envolvem aqui no Brasil, entendeu? Porque o país é muito grande, então envolve bastante coisa, entendeu? Para isso, teria que ter muito dinheiro, todos os clubes ser bem-sucedidos, todos os clubes têm uma estrutura de primeiro mundo, todos os clubes, todas as cidades têm aeroportos bons, né? Ruas boas para ônibus, tudo isso influencia para ter um futebol de qualidade igual na Europa, que vai ser muito difícil de acontecer, né? Isso, envolve bastante coisa.
É verdade. Muito bem, muito bem. Eu quero voltar, JP. Nunca tinha te chamado de JP, mas ficou legal, JP. Quero voltar naquele assunto que tu trouxe antes, de no distrital os atletas terem que trabalhar durante a semana e jogar no domingo. Eu não sei como é que é a realidade lá da terceira divisão do Rio Grande do Sul, mas eu acho que os caras não têm que trabalhar, eles só jogam bola mesmo. Só, eu vou retirar o só, parece que é só, não é pouca coisa jogar bola. Eu quis dizer que, né, não precisa dividir o seu horário com o trabalho, né? E eu quero que tu conte também um pouco como é que futebol tu... fosse trabalho. Exato, Oi? Nunca pode falar nada, né? Que o Yesh falou que, né, como se não fosse trabalho, mas né, o trabalho, só que é um trabalho prazeroso para quem gosta de jogar, né? Mas eu ia te comentar na questão do como é que tu, quando tu chegou aqui, tu já sabia dessa realidade? Como é que foi para ti? Se te obrigaram assim, nós não vamos te pagar nada, tu tem que trabalhar para se virar, porque, né, sem citar nomes, se tu não quiser, mas tipo, a gente queria saber um pouco, se quiser pode citar. Mas a gente queria saber mais ou menos como é que é essa questão do cara que é profissional no Brasil, chega aqui e se depara com essa realidade, né? Cara, é bastante interessante, entendeu? Como se diz, são vários fatores que se o cara não tiver uma mentalidade muito boa, entendeu? Tiver um foco, uma vontade, a determinação, o cara larga e volta para trás. Por que eu falo isso? Porque na altura que eu fui para aí, né, eu peguei a 4ª divisão de Portugal, igual eu te falei, né, Rafa? O que acontece? Na terceira divisão, ainda há muitos jogadores que ainda ganham um salário em Portugal e ainda conseguem se manter. Mas na 4ª divisão, o que acontece? Muitos jogadores deixam de jogar a terceira porque o que acontece? A vantagem da 4ª é que os treinos são à noite. Então, muitos jogadores trabalham durante o dia, certo? E os treinos são à noite. Todos os treinos são à noite. E o que acontece? O atleta está no Brasil e está acostumado a ficar por conta só do futebol. Por mais que você ganhe só um salário e pouco ali, nas divisões mais baixas, módulo 2, terceirinha dos estaduais, o cara só joga. Então, tipo, o cara fica por conta, né? O cara acorda de manhã, toma café, vai pro treino, chega, almoça, às vezes tem treino 2 períodos, às vezes não. Só que aqui lá em Portugal, na altura que eu estava lá, a 4ª divisão lá, muitos atletas trabalham durante o dia, os treinos são à noite. Então, o que acontece? Como alguns clubes têm condições e outros não, entendeu? Tem clubes lá da 4ª divisão, 5ª divisão, que tem clubes que tem alojamento, tem refeitório, entendeu? Tem academia, no caso lá da altura do clube que eu estava. Tem clubes que têm essas condições, tem as mesmas condições de uma equipe aqui, tranquilamente, da equipe de Série C, entendeu? Com estádio, com campo de treino, com academia, com rouparia, tudo certinho, entendeu? Não digo do bom do melhor, mas tem. Não falta nada pro atleta. Só que como os treinos é à noite, o atleta passa o dia inteiro à toa, sem o que fazer. Por mais que o atleta treina separado ali e tal, essas coisas, querendo ou não, como se diz, é um tempo que o atleta poderia estar fazendo outra coisa, entendeu? Por não estar esperando até o final do dia para treinar. E alguns clubes em Portugal, são muitos clubes que geralmente os presidentes, eles são donos de algumas empresas, ou tem parceria com ou tem parceria com a empresa que banca o clube, entendeu? O que acontece? Tirando os jogadores portugueses, né, que geralmente, como estão com a família, tem emprego, como se não podemos negar, tem trabalhos melhores, né, trabalhos de escritório, trabalhos com um trabalho mais tranquilo para o jogador estar descansado no final do dia para poder treinar. Porque a intensidade dos treinos ela é profissional, velho. Mesmo na 4ª divisão, não sei se você viu lá, Rafa, os treinos é profissional, velho. É pau riado. É igual no sul lá. É o pau homem. Então, tipo assim, como as dessas divisões pagam menos, não dão contrato profissional, geralmente as equipes dão ajuda de custo, entendeu? Tem jogadores que ganham mais, ganham menos, tem jogadores que conseguem tirar até um salário só jogando a 4ª divisão em Portugal. Só que para os jogadores estrangeiros, tá dentro do alojamento, sem fazer nada, só fazendo trabalho por fora, acaba que os presidentes oferecem, cara, tem a oportunidade de você trabalhar aqui, você vai fazer, ou você pode trabalhar por tempo inteiro, ou você pode trabalhar por part-time, que é meu horário lá,
E, cara, é uma grana a mais que a pessoa tá fazendo em euro para os brasileiros, os jogadores africanos, entendeu? Porque em Portugal tem muito africano também, jogador de Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Cabo Tem muitos Verde. jogadores como os brasileiros que vão tentar. E, tipo assim, os clubes oferecem essa oportunidade, né? De trabalhar durante o dia e treinar à noite, entendeu? Porque além de você estar ganhando no seu trabalho, você ainda consegue ganhar com o clube. Então, tipo assim, se você conseguir trabalhar durante o dia e jogando à noite e como se diz, morando em alojamento e tendo uma alimentação boa no clube, por mais, claro, o cansaço é dobrado, entendeu? O cansaço é dobrado. O Gabriel lá sabe muito bem, né, Rafa? O trabalho é rabada. Mas o cara, se tiver disposição, força de vontade, o cara consegue, entendeu? É um sacrifício que a pessoa vai estar fazendo. Mas, tipo assim, muita pessoa de fora fica pensando, cara, Chopin, mas como é que você consegue treinar no final do dia e trabalhar durante o dia e treinar no final do dia? Eu falo assim, cara, é muito puxado. Mas, tipo assim, é um sacrifício que a pessoa faz, porque se for olhar financeiramente, vale a pena, entendeu? Se o cara tiver um foco, tiver como se diz, o cara for controlado, não gastar tanto dinheiro com coisas lá em Portugal também, que o custo de vida lá é muito barato também, o cara consegue fazer uma graninha, entendeu? Tipo assim, o cara não vai ficar rico não, mas o cara consegue dar uma respirada boa, entendeu? Sim, exatamente. Entendeu? Só que tem clubes que têm condições de dar moradia de alimentação e pagar alguma coisa, e tem outros que nem tanto. São clubes que estão subindo de divisões aos poucos, tem investimento menor. Mas, cara, se o cara, por mais que o clube não arranje um trabalho para ele, cara, se o cara tiver força boa de vontade, o cara consegue arranjar um trabalho aí em Portugal e consegue conciliar as duas coisas. Fica puxado? Fica. Mas isso vai de cada um do cara, né? É a parte que o Rafa me disse, né? Sobre as distritais em Portugal. Agora, em questão de, como se diz, João Paulo, você jogando em distrital, você consegue crescer lá no futebol português, você consegue arrumar outros áreas? Cara, isso é muito relativo, porque, tipo, suponhamos que o atleta vai para uma distrital, mesmo na quarta divisão, e ele tem, por exemplo, um empresário, um agente, alguma coisa assim, uma pessoa investindo, o atleta ficar por conta só dos treinamentos e jogos, o cara cresce. Porque, como o país é muito pequeno, então as coisas acontecem muito rápido. E a visibilidade lá na região de Aveiro ela é muito boa, sabe? Então, se o atleta estiver descansado para poder treinar os treinos e jogar, ter muito bem estruturado, um clube que tem estrutura de bancar o atleta, e o atleta, se conseguir manter financeiramente com o que ele ganha do clube, o cara cresce. Só que acontece em muitos casos do atleta estar trabalhando e as coisas apertarem, as coisas não caminharem do jeito que ele quer, entendeu? O cara não consegue crescer em Portugal, mas o cara consegue, entendeu? O cara consegue dar respirada, o cara consegue 2 vezes no ano, o cara consegue atravessar o oceano para ver a família. Porque, como se diz, não é só pegar e jogar e trabalhar em Portugal, são vários fatores que influenciam, né? Muitos jogadores que vão para aí, que eu conheço, no caso até mesmo do Everson, no caso do um outro amigo meu que eu fiz aí, cara, os caras vão para aí para jogar distrital com esposa, com filhos, entendeu? E estão sempre na correria, entendeu? Então, tipo assim, no meu caso, eu não sou casado ainda, mas também não tenho filhos. Mas tinha minha mulher, minha namorada no Brasil, e, tipo assim, é foda. Por mais que a gente tinha confiança no outro, é complicado. Você fica muito tempo longe, entendeu? Ou voltar, como se diz, uma vez no ano. Foi o que aconteceu comigo. A primeira vez em Portugal, fiquei 2 anos fora de casa. E as outras vezes, eu só ia para casa em junho, que era o mês do meu aniversário, e Natal, Ano Novo. Cara, esquece. Eu fiquei 3, 4 anos passando em Natal sem vir para casa, velho. Então, tipo assim, as pessoas só olham um lado bom, mas tem os dois lados da moeda. Mas se o cara tiver força de vontade, o cara tiver foco, o cara for muito, muito determinado, o cara querer bastante, o cara consegue vencer todos os obstáculos, entendeu? Mas como se diz, são escolhas da vida que a gente faz, né? E continuando já um pouco nesse assunto aí, aprofundando um pouco mais, quem vem para uma primeira, para uma segunda, tanto faz de qual país, não estou falando só de Portugal, vem uma questão de documentação e tal, e autorização de trabalho, não sei como é que é, porque eu não conheço muito da primeira e da segunda. Já que você tocou nisso, velho, não, velho,
de ponto, velho. O cara acha que é só chegar e jogar. Esquece. Porque, tipo assim, na altura que eu fui pra Portugal, questão de documentação, vamos lá. Vamos. Na altura, a vantagem minha é que, como eu já tinha ficado um tempo fora do Brasil, um tempo sem jogar profissionalmente no Brasil, parece que minha transferência profissional ela meio que caducou. Tá. Entendeu? Então, não precisei. Cheguei em Portugal, mesmo se você pegar a 4ª divisão, você precisa de pagar transferência, velho. Você precisa, velho. Não tem jeito. Então, tipo, é uma paulada. Hã? É uma paulada. Eu acho que é 1.500 euros, se eu não estou enganado. Isso, é isso. Então, tipo, mesmo você jogando estadual no Brasil, se você for jogar a 4ª divisão em Portugal, velho, o clube tem que pagar transferência, velho. Entendeu? Tipo assim, a FIFA é exigente pra caralho nesse quesito. Porque por ser divisão mais baixa, os caras tinham que dar uma aliviada, né, velho, no valor da transferência, né, velho? Então, tipo assim, acaba que já aconteceu de muitos casos, de muitos jogadores, o clube gostar e o clube não pegar o jogador porque o clube tinha que pagar a transferência profissional e os clubes davam para trás. Aí que vai dar a força de vontade do cara arranjar um trampo, entendeu? E negociar com o clube para pagar essa transferência. Porque se não pagar a transferência, não joga. Só que a vantagem minha, porque quando eu fui para Portugal, a minha transferência tinha caducado. Então não precisou pagar a transferência. Entendeu? Olha só que. Pois é, só que tu pensa assim, não precisa pagar transferência, então é só pegar o passaporte e assinar. Esquece. Porque esquece. Aí que vai. Aí você tá aprovado pelo clube, aí tem a data, né, para já começar os campeonatos e tal, da pré-temporada, tudo isso em julho e agosto, onde começa as pré-temporadas em Portugal. Só que você precisa de entrada nos papéis para você começar a ser um cidadão do país, entendeu? E, tipo, por mais que Portugal tenha parceria com o Brasil, né, a facilitação dos brasileiros, tá, essas coisas, são vários documentos que você precisa para dar entrada no órgão aí em Portugal, né, como vocês já conhecem, né, para o atleta estar legal, apto para poder morar, né, trabalhar e se manter aí, entendeu? Então, tipo assim, aí tem vários documentos que você precisa, que é aí que entra a parte de um empresário, um responsável, entendeu? Ou até mesmo um diretor do clube que goste muito de jogador e que tenha boa vontade de ajudar, porque não é todos os documentos que você consegue sozinho, não, entendeu? Infelizmente, ainda alguns documentos em Portugal, você ainda depende de um cidadão que tenha passaporte europeu, né, no caso os portugueses, ou um brasileiro que já tem mais tempo, né, entendeu? Aí você começa correr atrás desses documentos que você precisa para poder dar entrada no seu documento aí para você estar apto de poder trabalhar e jogar, entendeu? Porque se a fiscalização bater e ver que os jogadores estão sem condições financeiras para se manter no país, o clube é punido. E a punição é forte, tá? Já teve clubes lá na região de Aveiro, igual você já viu lá, né, Rá? Já teve clubes na região de Aveiro, o clube era tipo 80% de jogadores estrangeiros e teve que pagar brava por causa que os jogadores estavam irregulares e sem condições de estar no país jogando. Sim. Então, tipo assim, muitos fatores que envolvem. Mas e o problema é que quando eu fui descobrindo essas coisas aos poucos. Na altura que eu fui, não tinha ninguém me explicando esse processo, essas coisas, porque os meus amigos que estavam aí jogavam em equipes profissionais, entendeu? Sim, faziam tudo por eles. Isso, entendeu? E geralmente os jogadores que vêm para essas equipes profissionais, os caras já vêm contratados, o cara vem com um contrato profissional assinado. E nas divisões abaixo não funciona bem assim. O atleta precisa estar legal no país, entendeu? Com algum tipo de contrato, com alguma condição financeira para o atleta o jogador tá apto no país para ter condições de se manter, porque senão o cara não joga. O cara já teve, no meu caso aqui no início, eu já cheguei a perder 2, 3 meses de campeonato, sendo que eu poderia estar jogando, só que meus documentos não estavam tudo certo e eu não consegui jogar. E você não joga. Caramba. Eu lembro do caso do Yombi, o camaronês aquele, que ele teve muita dificuldade na questão de documentação. O treinador queria botar ele para jogar, mas não podia por causa da documentação. Pois é, o Yombi, no caso, é um camaronês, né, que teve lá com nós, né? E o pior é que, tipo assim, os brasileiros se acham que as dificuldades são grandes,
Imagina para um camaronês que chega aqui e fala muito pouco português, fala tudo francês. Então, tipo, se você acha que se você é brasileiro, sua vida tá difícil aí, cara. Você que eu conheço, já teve, nossa, já teve caso lá na cidade onde eu morava, lá em Santa Maria da Feira, da gente chegar a acolher jogadores estrangeiros, porque os empresários meio que abandonavam os atletas, velho. A gente tinha que um se ajudar um outro, entendeu? Então chegava os meninos lá ficando lá, falava muito pouco português. E português já é uma língua difícil, né? O português. O menino veio para jogar. O menino não sabia comunicar, não sabia fazer nada. Os meninos não sabiam nada do que era documento, essas coisas, porque não entendia o que os diretores falavam, né? Já teve muito caso de jogador camaronês, nigeriano, que falava só inglês. Nossa, os caras passavam muito aperto aqui, velho, entendeu? E se não tiver uma pessoa para orientá-los, esquece. O cara bate muito, muito, muito na tecla e as coisas não vão para frente. O menino não consegue jogar, entendeu? É muitos poucos clubes que tem a boa vontade de acolher os jogadores estrangeiros. Entendeu? Hoje melhorou bastante, porque hoje toda a equipe lá na região de Aveiro tem jogador brasileiro. Mas antes era doído. Eles queriam os jogadores, mas queriam os jogadores já prontos para poder jogar. Só que são vários fatores que influenciam para o jogador estar apto para poder jogar. Sim. Para estar legal, caso, né, poder jogar. No teu caso, tu conseguiu a tão sonhada autorização de residência, o título de residência? Rafa, eu consegui, graças a Deus. Na altura, eu demorei a dar entrada na residência, entendeu? Porque o que aconteceu? Na altura, eu não sei se como é que tá em Portugal hoje, mas você conseguia renovar o visto de turista. Na altura, como eu fui para turista para Portugal, eu ficava renovando meu visto de turista, né? E não dava entrada na residência, que na altura do contrato de trabalho. Só que como eu era muito verde nas coisas, eu não sabia como é que funcionava as coisas. Então, eu demorei a dar entrada no contrato de trabalho para conseguir a residência. Mas depois que eu consegui a residência, depois dos 2 meses que eu consegui arranjar um part-timezinho aí, um trabalho meio horário na altura, que eu consegui me manter, e esse lugar onde eu estava trabalhando, conseguiram me arranjar um contrato de trabalho, aí que as coisas começaram a fluir, entendeu? Então hoje eu já tenho minha residência já, ela é válida ainda, entendeu? Hoje, se eu quiser, eu posso voltar para Portugal, mas primeiramente agora já não está nos meus planos, sabe? Mas a gente nunca sabe o dia de manhã, entendeu? Portugal é uma, como se diz, nem tanto para futebol, mas também quanto pessoalmente na vida, cara, é uma, como se diz, é uma válvula de escape muito boa para as pessoas que não estão dando certo no Brasil, mas que não estão felizes e querem ter uma experiência na vida, véio, é totalmente benéfica. Eu nem tanto, como se diz, nem tanto no futebol, mas quanto na vida também. Eu acho que todo ser humano que tiver a boa vontade de se adaptar em outros lugares, velho, a pessoa consegue, entendeu? A pessoa consegue. Vai de cada pessoa buscar seu lugar ao sol. Exatamente, cara. Isso vale para todo tipo de pessoa. Isso. Né? Para todas as áreas da vida, do profissional da vida. Oportunidade não falta, entendeu? Não que aí seja melhor ou pior que no Brasil. Mas não quer dizer que você nasceu num lugar, quer dizer que você vai ter que morar nele pro resto da vida, não, entendeu? O mundo tá aí, basta você correr atrás pra você conhecer outros lugares. Graças a Deus, o futebol conhece vários lugares bacanas, entendeu? E, cara, é uma experiência assim para toda a vida, é válida. Tem um ditado, que até isso aqui vai se tornar um corte aqui, ó, corte do podcast, ó. Se nós nascêssemos para ficarmos presos em um lugar, nós teríamos raízes ao invés de pernas. Isso, realmente. Verdade. Porque é o que tu falou, as experiências a gente só vai viver se a gente correr atrás delas. As experiências não vão vir até nós, né? Exatamente, temos que vivê-las, né? Todos os dias. Tá, como se e agora... diz, pessoa... Oi, Rafa. Pode falar. Pessoa, como se diz, fica esperando a oportunidade de bater na porta dela, cara. Esquece, velho. Você não vai chegar nem no centro. Se você não correr e não pular em cima dela, meu filho, você fica para trás. Até os meus amigos aqui na altura, o João Paulo, os meninos falam,
aqui meus amigos mais próximos que eu tenho apelido de Europa, né? Porque como eu fiquei muito tempo aí na Europa, e os meninos têm apelido de Europa. Os caras falam assim, cara, o Europa é doido demais. E de Malicuia, ele pegou os trem e foi embora. Ficou 5 anos e agora voltou. Eu falei assim, cara, sabe se eu ficar aqui o resto da minha vida, velho? Eu corro atrás das minhas coisas, velho. Se eu não pegar minhas coisas e correr atrás, velho, esquece, não consegue nada na vida, não. Não é todo mundo que tem um empresário que vai pegar você pelos braços, vou te levar aqui, aqui, ali, entendeu? Não, vai, esquece, o futebol é pra casca grossa, filho. É pra nego que tá acostumado a... Verdade. Só quem vive futebol sabe a realidade, realmente o que é. Tantos E jogadores que estão em cima, Sim. que passaram por baixo, e tantos jogadores que jogam embaixo, velho. Os 97% dos jogadores de futebol que recebem pouco sabem que é essa vida dura do futebol, né? Que, na verdade, é a realidade. Né? A realidade do futebol é essa. Né? A realidade não é o que os que ganham milhões são, né? Essa não é a realidade. A realidade não pode ser o mínimo do futebol. É o máximo, e o máximo são esses que sofrem mais. Sim, verdade. O salário alto é a exceção do futebol. É, exceção, exatamente. Mas o que aparece, né, Rafa, na internet, nos meios de comunicação, é só... E só eles que é a realidade. Porque, igual no caso lá do Duda lá, se você for a fundo de como é que as estruturas das equipes menores, tanto no Brasil, aí, em Portugal menos, mas você vê como é que as estruturas aqui, como é que é o salário, você vê lá, do Duda lá falando. Tem jogador lá, tem esse lá, do São José, não é isso? São José. Isso, do Rio São José. Tem jogador que joga, velho, joga gauchão todo ano, tem jogador que pega em Série C todo ano, entendeu? Até às vezes Série B, tem jogador que fica, velho, fica desempregado, fica dependendo dos bichos de jogo, entendeu? Dos prêmios, entendeu? E deixa o salário separado o ano inteiro porque não sabe quando vai se empregar de novo, entendeu? Infelizmente, essa é a realidade. E eu tô falando isso jogador de primeira divisão do estadual, porque tem aí que tem segunda, tem terceira, no caso São Paulo, e tem quarta, quinta divisão do estadual, entendeu? Então, tipo assim, a TV, ela mostra só a nata, né? Só a nata do futebol, mas todo mundo sabe, quem vive futebol sabe que ali, velho, cara, que ali é um bônus. A fama, você ganha com o futebol. E a fama, aquilo é um bônus, velho. Aquilo é um... JP, você já imaginou você ganhando 30 milhões de euros por ano? Já pensou? Tá ligado? Pois é outro mundo, tá ligado? Ou seja, é a minoria mesmo, tá ligado? É a minoria que comanda tudo. Não só futebol, mas em tudo. Né? E a realidade é que é gente, ó, a realidade ó, do mundo é gente e a realidade do futebol é você, tá ligado? Verdade. Isso é o que acontece com muitos jogadores que jogam no Brasil, que estão aqui no Brasil, entendeu? Eles param de ficar viajando para cima, para baixo, para cima, para baixo. E sem contar que aqui no Brasil tem a coisa que pesa bastante também para os atletas, é ficar longe da família, né? Porque tem jogadores aqui em Minas, tem muitos jogadores aqui que jogaram no Campeonato Mineiro, que são tudo do Rio Grande do Sul, são jogadores do Nordeste do Brasil. Cara, não pode levar a família junto? Cara, tem clubes que não tem condições, velho. Tem clubes que não tem condições de dar um apartamento, a moradia pro atleta para trazer a família toda. Entendeu? Então, tipo assim, acontece de muitos jogadores deixarem de jogar aí no Brasil para jogar em escalões aqui de segunda, terceira aqui da Europa, né? No caso de vocês estão aí, porque tem a vantagem, né? De trazer a família, trazer a esposa, trazer as filhas, porque, velho, a família é a base, né, velho? Se você não tiver ela, velho, Olha os extremos. No Brasil, não tem nem condições nem de alugar um apartamento para o jogador, para ele trazer a família. Você vai para um Real Madrid, Barcelona da vida, os caras te dão uma mansão para o que você quiser, tá ligado? Dão mansão, dão carro. E nem precisa, né, de chegar nem no Real Madrid. Nem precisa, cara. Realmente. Você pegar uma equipe aí de segunda liga de Portugal, velho, as equipes já te dão um apartamento, você trazer a família, os amigos, velho. Isso faz diferença demais, velho. Não tanto psicologicamente, emocional. Se o atleta não estiver bem com ele mesmo, velho, as coisas não acontecem dentro de campo. As pessoas acham que é só os treinamentos, a rotina. Se o atleta não estiver bem emocionalmente, psicologicamente,
entendeu? Se o atleta, se as coisas não correrem tudo bem pro lado dele, fora de campo, velho, uma hora as coisas começam a desandar, o atleta começa a ir para as noites, em Portugal acontece bastante também, entendeu? O cara começa a tomar outros rumos, velho, e é da primeira, segunda liga para baixo, o atleta cai, entendeu? O atleta cai. Teve muito jogador solteiro que eu conheço que jogava demais, que não aconteceu de subir em escalões de Portugais, mesmo com um potencial enorme, porque não tinha família, velho, não tinha uma pessoa para orientar. Uma base, uma estrutura. Pois é, isso manda demais, Rafa. Ó, quero perguntar, agora eu vou falar com o Europa. Ô, Europa, como é que é isso? JP, agora eu descobri Europa. teu apelido, agora tu tá lascado comigo. Agora é Europa, entendeu? Europa, como é que foi parar na Suécia, cara? Me explica essa história. O Europa, ele não tem limites. É Europa mesmo, pô. Agora eu vi que é Europa mesmo. Pois é, tipo assim, velho, eu como se diz, eu sou de, não vou mentir pra vocês, eu sou de família humilde, entendeu? Meus pais não têm tantas condições assim, meus pais são separados, né? E, cara, tipo assim, eu sou filho único dos meus pais e eu sempre corri atrás das minhas coisas, entendeu? Só que o que acontece? Como eu gostei bastante de futebol, eu sempre coloquei futebol prioridade na minha vida, entendeu? Só que eu nunca coloquei um limite de onde que eu poderia chegar. Só que eu sou um cara que gosta de bastante de viajar, conhecer vários lugares, entendeu? Nem tanto de... Eu digo que eu sou bem devagar, através de redes sociais, essas coisas. Eu sou meio tiozão, sabe? Até hoje eu sou meio tiozão brasileiro. Não gosto, entendeu? Instagram, essas coisas, Facebook, eu sou bem devagar. Mas eu sempre gostei de conhecer outros lugares diferentes. E graças a Deus, através do futebol, eu tive a oportunidade de conhecer um dos melhores países do mundo, que foi a Suécia. Eu tive a oportunidade ano passado eu morei quase 8, 9 meses na Suécia. Cara, eu nunca na minha vida, nunca na minha vida, eu imaginar que eu ia parar na Suécia através do futebol. Claro, a gente sempre... Futebol, as coisas acontecem muito rápido. Do mesmo tempo que você pode estar em Portugal, você está lá no Dubai, no caso do outro atleta que vocês fizeram a entrevista, no mesmo tempo o cara tá lá na Guatemala, velho. Depois no Chipre. Tá na Guatemala, na hora que você vê o cara tá lá no... Velho, o futebol, a vantagem do futebol é essa, que mesmo os atletas que jogam em equipes menores têm a oportunidade de conhecer outros países top através do futebol. E isso só o futebol pode proporcionar. Nenhuma outra... É muito raro a pessoa ter a oportunidade de conhecer outros países, assim, como se diz, aleatórios, através das suas profissões, né? E o atleta que joga futebol, ele tem essas... Como se diz, ele tem essas vantagens, né? Conhecer outros países que você nem imagina que você vai conhecer. E mesmo assim, se for alguém tipo do ramo administrativo, né, que vai trabalhar com negócios, mas só em países específicos, né? Futebol não, vai em qualquer lugar. Catar, Cazaquistão, Turquia, Portugal, vai no mundo inteiro, tá ligado? Como o brasileiro é acostumado, como se dá tanto soco em ponta de faca, a oportunidade que apareceu, o cara vai, velho, entendeu? E essa foi a oportunidade que apareceu ano passado na minha vida, entendeu? Foi uma experiência boa, entendeu? Por mais que as coisas... Eu fiquei um bom tempo, cheguei a jogar na altura lá, foi a 5ª divisão sueca, entendeu? Eu fiquei lá, acho, 9 meses. Só que eu gostei demais da Sueca. Só que eu vou te falar, velho. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso na minha vida, mas o idioma faz falta. Faz, né? Nossa. Um conselho que eu dou, não para jogador, mas para a vida, velho. O idioma, você, no caso. Fala inglês, por favor. Isso, velho. O inglês hoje é a base, velho. Hoje em dia, se for para você escolher, eu quero fazer uma faculdade, ou você quer falar inglês, véio, vai no inglês, véio, porque o inglês, véio, o inglês vai te abrir 1000 portas na sua vida. É verdade. Você mora em qualquer lugar do mundo, velho. O mundo inteiro hoje fala inglês, velho. A não ser que aqui na Sul América, entendeu? Mas o mundo inteiro hoje fala inglês, velho. Se você falar inglês, velho... Você sabe qual é o pior? Véio, que quando a gente é criança, a gente não acredita nisso, tá ligado? A gente não dá bola, a gente não vai usar inglês. Mas a pessoa, quando, por exemplo, já foi pego comigo várias vezes aqui em Portugal, chegar em inglês para conversar comigo, pedir informação,
parece que você tá preso em um mundo, tipo, o que que eu fiz na minha vida que eu não sei falar inglês? Tá ligado? Você Isso. fica num mundo assim Você fechado. se sente até constrangido. Porque, tipo assim, aqui no Exatamente. Brasil, tipo assim, é 5% da população que fala inglês. Entendeu? Isso é muito Geralmente, ainda. pessoas como se diz, de classe média mesmo, para baixo, nas escolas, nos ensinos, não tem aula de inglês. Tem aquele inglês básico assim, mas, tipo assim, você não vai aprender, entendeu? Exatamente. Só que na Europa, velho, cara, eu joguei com os portugueses aí em Portugal, lá na Suécia, velho, todo mundo fala inglês, velho. Eu jogo lá na Suécia, lá, pra você ter ideia, tinha jogadores lá que jogou comigo, os caras falavam inglês, o sueco, que é a língua principal deles, o inglês, e alguns ainda falavam espanhol, porque na Suécia, igual, por exemplo, em Portugal, eles vão para o Algarve para passar férias. Os espanhóis vão para Ibiza, para Málaga, entendeu? Vão para áreas. Na Suécia, os caras passam férias na Espanha, entendeu? Então, muitos suecos, finlandeses, noruegueses, lá que vi, os caras passam férias na Espanha, porque lá é muito frio, entendeu? Então, tipo assim, isso foi um fator. Não digo que influenciou como se diz, continuar a minha carreira, minha trajetória lá na Suécia. Eu não digo que isso impediu, mas dificultou bastante, entendeu? Porque, velho, o futebol não é só dentro de campo. O futebol todo mundo consegue jogar, mas a comunicação manda demais, entendeu? Tipo assim, cara, várias histórias que acontecia comigo lá, entendeu? Os caras tinham que... eu ficava o dia inteiro no Google Tradutor. Eu nunca usei tanto o Google Tradutor na minha vida. Porque, tipo, a altura do treinador que eu tava lá, ele não falava inglês direito. E eu também sei falar o básico do inglês, entendeu? Eu sei me comunicar, sei se virar em restaurantes, essas coisas, mas me aprofundar eu não sabia. E o treinador não falava inglês. Então, cara, a gente ficava o dia inteiro comunicando. Antes de começar um treinamento, antes de começar um jogo, cara, ele já deixava a folha para mim traduzida para me fazer o que ele pedia dentro de campo, velho. Porque, tipo assim, velho, não tinha jeito, cara. Não tinha como. Chama aquela pessoa. Não tinha, velho. Não tinha jeito, entendeu? Parece que você é um então, mudo, tipo né, assim, cara? Parece que você é deficiente mudo. tipo assim, como se diz, os caras só conversavam comigo, só entendiam comigo para quando a gente ia comemorar um gol, ou se abraçar, ou pra valer um taque sobrou, alguma palavra em sueca assim, que eu aprendia muito pouco, era só essa hora que eu comunicava. Tipo, eu parecia como é que fala? Eu parecia o Felipe Melo do elenco, praga. Tipo assim, ninguém conversava comigo e eu também não conversava com ninguém, mas não era por arrogância nem falta de comprometimento. É porque, tipo, se a gente não tinha assunto, meu, não tinha como se... Não, e o pior é que eu fui pra lá, velho, eu era o único brasileiro, eu era o único estrangeiro que fui pra lá. Então, tipo assim, lá, eu vou mentir pra você não, velho, eu sangrei pra caralho, entendeu? Fora o clima lá, que era sacanagem, né, velho? Os países nórdicos ali, velho, Portugal é calor perto de lá, velho. E olha que eu cheguei na altura lá, eu fui pra lá de março pra abril, e olha que eu cheguei na altura que tava acabando o inverno lá, e começando outono, Primavera, outono. Pois é, tava começando esse clima, tava começando a ficar menos frio, tava mais... Entendeu? Então, tipo assim, quando eu cheguei lá, o frio tava acabando, então os treinamentos eram durante o dia. Então, tipo assim, os treinos lá era 12 graus, 14, 8, que é o horário de calor, entendeu? E olha isso que tava acabando o inverno, entendeu? Então, tipo assim, cara, as histórias lá na Suécia lá lá, velho, na moral, Portugal é Brasil, perde lá em questão de clima. Sim. Lá, claro, até por a vantagem da Suécia é porque, como o país do primeiro mundo, todas as casas lá têm aquecedor, entendeu? As casas, os apartamentos, tudo lá tem aquecedor. Então, tipo, tá nevando lá fora e você tá em casas de shorts sem camisa, entendeu? A vantagem é essa. Que é coisa que Portugal não tem. Não são todas as casas que tem. Exatamente. Não é todas. Em Portugal não tem essa vantagem, né? E olha que lá na Suécia tinha essas vantagens, entendeu? Só que, velho, lá fora, eu tava pegando... Final do inverno lá,
Cara, é bravo, velho. E, tipo, e o pior é que lá você não vê o cara reclamando de inverno, de frio, nem nada, não, velho. Às vezes a gente ia no final da tarde, tava começando a escurecer. Velho, os caras de casacão, de touca, de uns negócios lá que eu nem sei o nome, como é que chama, mas tipo uma máscara que se cobre aqui assim, velho. Só fica os olhos pra fora, velho. Meia alta, calça, velho. Os caras treinando como se tivesse 35 graus em Minas, entendeu? Sim. Os caras nem frio sente, velho. Entendeu? Então, tipo assim, para os brasileiros que é acostumado no país tropical. Minas Gerais. Se o cara não tiver a força de vontade muito grande, velho, o cara Vai não embora. chega, não. Ó, vou fazer 2 em 1 aqui, ó. Questão de documentação. A residência de Portugal deve ter te ajudado a poder ir jogar na Suécia, né? Se fosse só o passaporte brasileiro, provavelmente ia dificultar. E a segunda é em relação à Federação Sueca. Lá teve que fazer transferência de Portugal para a Suécia. Como é que ficou essa questão? Teve. Tipo assim, lá no Suécia, igual eu fui pra lá na altura, eu fui pra 5ª divisão. Era uma divisão mais baixa. Só que a 5ª divisão lá na Suécia, como se diz, ela é uma boa divisão também, entendeu? Porque financeiramente, a Suécia se paga bem mais que em Portugal, porque a Suécia, se não me engano, lá não tem salário mínimo, mas a média lá é 2.000 euros. Então, tipo, é 3 vezes a mais do que em Portugal. Então, tipo assim, lá eu conseguiria, por curto espaço que seja, lá eu conseguiria receber mais do que em Portugal. E olha que lá eu nem trabalhava, porque já é difícil jogando, imagina trabalhando lá. Então, vai esquecer. Tipo assim, os caras, eu cheguei a comentar com os caras, só que os caras falam assim, João Paulo, não tem nem hipótese, porque nem com o inglês você sabe se comunicar bem direito, imagina com o sueco. Então, na altura que eu fui pra Suécia, tava na pandemia, tava no meio do ano passado, tava na pandemia ainda. O que aconteceu? Eu fui para lá e em questão de transferência, o clube lá da Suécia pagou tranquilo. Os caras foi lá, pagou transferência, porque os caras gostaram do meu futebol e tal, pagou tranquilo. Porque financeiramente lá, os caras, velho, não digo que sobra grana, mas lá os caras financeiramente são bem controlados, sabe? Entendeu? Bem controlado mesmo. Não é igual em Portugal, que algumas equipes têm dificuldades financeiras. Muitas equipes, né? Na verdade. Então eles pagaram a minha transferência tranquilo. E a minha residência valeu até uma certa divisão lá. Porque a partir da divisão, como eu tava lá na 5ª divisão, ela era meio que já, como se diz, semi-profissional para amadora, você com a residência você já conseguiria jogar. Entendeu? Com a residência eu conseguia jogar. Só que para mim jogar da 3ª divisão para cima, eu tinha que ter passaporte europeu. Entendeu? Então eu tive lá de equipes de 3ª liga lá, entendeu? De tipo assim, de estádio grande já. Tô falando de estádio tipo de nível 1ª liga de Portugal, entendeu? Eu tive já proposta lá de 3ª liga da Suécia, só que eu não consegui jogar porque eu não tinha passaporte europeu. E para conseguir passaporte europeu, ou você tem que ter um tempo grande na Europa, ou você tem que ter a cidadania através dos seus antepassados, que é o que acontece com muitos brasileiros, né? Vocês sabem muito bem. Então, eu não conseguiria jogar nessa divisão mais acima lá. Não tô falando isso porque é como desculpa, mas a verdade foi essa. Eu não consegui jogar na 3ª, porque o meu intuito era ir para a Suécia, vamos pegar a divisão mais alta que eu tava em Portugal, entendeu? Tanto financeiramente, mas profissional também, porque manda muito. Entendeu? E eu não consegui jogar porque eu não tinha passaporte europeu, certo? E isso influencia pra caralho, velho. Tem muitos atletas lá que, tipo assim, não jogavam tão bem quanto eu, mas como tinha passaporte europeu, os caras conseguiram jogar na 3ª liga. E teoricamente, o futebol sueco é mais fraco do que o futebol português, entendeu? Então, tipo assim, por mais que tenha as equipes grandes lá que às vezes brigam por uma primeira fase de playoff da Liga dos Campeões ou pegam a Europa League, velho, as equipes lá bem mais fracas, são bem mais limitadas do que as equipes portuguesas. Só que financeiramente o país esquece, velho. Tem equipe lá de 3ª, 4ª divisão lá. Cara, eu te falo, tem estrutura de primeira equipe de Brasileirão aqui. Isso eu posso te afirmar.
Acredito. Entendeu? Posso mostrar para vocês depois. Eu tive equipes lá de quinta divisão lá que tinha centro de treinamento, cara. As equipes tinham centro de treinamento, entendeu? Com 4, 5 campos. Não faltava nada. Bizarro, né? Era tudo top, era tipo assim, era como se fosse um primeiro escalão da Europa, velho. Entendeu? Eu fiquei de cara. Entendeu? Então, tipo assim, e ainda mais por eu ter ido na época do Covid, da pandemia, isso afetava mais ainda, entendeu? Porque os clubes viam que o atleta não tinha passaporte europeu, isso impossibilitava do atleta jogar as divisões acima, entendeu? Então, isso afetou bastante. Então, por isso que eu optei a voltar para Portugal, entendeu? Porque, tipo assim, por mais que financeiramente estava melhor, mas eu vi que lá eu não ia ter crescimento, entendeu? Então, foi o que pesou. Mas, cara, de forma alguma frustração, de forma alguma lamento essas situações que ocorreram, mas, infelizmente, os atletas que jogam em divisões menores, tanto na Europa ou quanto aqui no Brasil, que pegaram essa parte da pandemia, muitos atletas deixaram de jogar, entendeu? Pouca gente fala, mas muitos atletas deixaram de jogar porque os clubes já são difíceis as condições. Imagina com a pandemia, sem público nos estádios, entendeu? Sem receita, entendeu? Cara, os clubes não aguentam, velho. Os clubes não aguentam, entendeu? Os clubes já, como se diz, com um país normal, as coisas já são difíceis. Imagina com a pandemia, entendeu? Sem público, essas coisas. Então, dificulta bastante, entendeu? Sim. Foi o que aconteceu na Suécia. Eu vi que eu não poderia crescer mais lá, eu tive que voltar para Portugal, porque em Portugal, como eu já estava há muito tempo já em Portugal, quase há 4, 5 anos já em Portugal, eu sabia que lá eu não ia ficar sem clube. Então, eu optei por voltar para Portugal. E a vantagem lá da Suécia é que o calendário lá é igual no Brasil. Começa de março e vai até novembro, entendeu? Então, tipo assim, pra quem gosta de passar as festas em casa com a família, Natal, Ano Novo em casa, velho, lá é o lugar, entendeu? Sim. Lá é o lugar. Porque, tipo, esses países do norte, eu acho que a Dinamarca não, que a Dinamarca segue a Europa. Mas eu acho que Suécia, Finlândia, Noruega, esses países seguem um calendário asiático. Anual, por causa da neve, por causa do inverno. Porque é impossível você jogar dezembro, janeiro. É impossível, de tanta neve, entendeu? Eurásia, né? Uma coisa assim. Mas, tipo, pra finalizar, Rafa, foi uma experiência, cara, fora de série. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar num lugar desse, num país de primeiro mundo, fora as histórias que eu tipo assim, eu direto e falo com os meninos. Tipo assim, lá na Suécia, eu peguei o verão da Suécia. Duas ou três coisas que me chamaram a atenção na Suécia. A primeira que no verão da Suécia, cara, já teve vez lá que eu peguei, escureceu meia-noite. Sim, escurece meia-noite. Escurece meia-noite. Só que como eu tava lá na altura, eu tava só treinando, velho, eu ia dormir tarde, porque eu ficava até tarde vendo o jogo e tal, e o fuso horário lá era diferente, entendeu? Era 2 horas a mais, além de Portugal. Então, tipo assim, às vezes eu tinha que acordar até 2 horas da manhã para esperar para me ligar para minha família aqui 6 horas da tarde, no Brasil. Então, assim, às vezes isso. Então, tipo assim, às vezes era menos e no verão, das 2h30, 3 horas da manhã, já tava amanhecendo já de novo, velho. Era coisa assim, absurda. Então, tipo assim, você ia dormir, já tava de dia já de novo, praga. Não via noite, não. Eu cheguei a ficar, tipo, uma semana sem ver noite. Sim. Cara, que loucura isso, cara. Não muda o corpo, não? Como que fica as coisas? Pois eu ia perguntar se te afetou na questão de dormir bem, sei lá, psicologicamente. Não, ficou maluco? Afeta porque, tipo assim, pra pessoa que tá acostumada a dormir, eu já cheguei a ficar uma semana na Suécia sem ver noite. Então, tipo assim, isso é uma coisa que mexia. Pra quem tá acostumado a dormir com quarto escuro, velho, esquece. Nossa. Você vai virar a noite acordado, entendeu? Isso foi um fator que me chamou atenção. Sim. Segundo, outro fator é que a cidade que eu morei lá, em Örebro, a cidade era toda reta. Imagina a cidade toda reta, véio. Parece que a cidade era toda reta. Então, tipo assim, no verão, as pessoas, todo mundo lá andava de bicicleta, velho. A cidade toda, todo mundo andava de bicicleta. Tipo, 70% da cidade, todo mundo anda de bike. Então, tipo assim, você anda na rua, velho,
parece que você tá na corrida de bicicleta, velho. Parece que você tá na maratona de bike, velho. Caramba! Atropelado, porque eu vi gente sendo atropelada lá, entendeu? Lá você vê muita gente atropelada, você vê acidente de trânsito lá, de bicicleta, parece zoeira, mas não é. Você vê acidente de trânsito de bicicleta lá, e você, cara, é muito louco, velho. E você, tipo assim, você vê estacionamentos de tanto bike assim parada, velho, entendeu? É coisa fora do normal, é a coisa que me chamou atenção. E para finalizar, a organização. Tipo assim, você entra dentro das casas, você não pode entrar com calçado, entendeu? Você tem que entrar só descalço, de meia. Eles são muito organizados em questão de horário, eles não atrasam, entendeu? Em questão de horários, eu prestei bastante atenção nisso, questão de horário, questão de limpeza, organização. Tipo assim, é muita coisa assim que culturalmente é muito diferente, tanto aqui do Brasil e quanto de Portugal. Porque Portugal tem as culturas, são ainda parecidas com o Brasil, mas lá na Suécia, velho, lá, como se diz o pessoal do Flamengo, lá é outro patamar. Só ficou uma dúvida em relação ao apartamento. O clube te conseguiu um apartamento lá ou tu teve que pagar o aluguel? Conseguiu, Rafa. Na altura eu tinha ficado em um hotel lá do clube, entendeu? Eu tinha ficado em um hotel lá do clube, com alimentação, tudo por conta desse, tudo certinho. Só que a coisa que pesou bastante, eu poderia ter ficado mais tempo lá. Só por causa da pandemia, eles encurtaram o calendário, entendeu? Porque o governo estava sempre atrasando o campeonato. Então, o campeonato nosso lá, que tinha 28 rodadas, entendeu? Igual Portugal era 34, mas lá era 28 rodadas, 14 equipes, se não me engano. O campeonato ia, por exemplo, ia de maio a setembro. O campeonato teve que encurtar de julho até setembro, outubro, por causa que o governo estava atrasando. Então, o campeonato não ia ser mais ida e volta, foi só ida. Por isso que o campeonato encurtou, entendeu? Mas isso afetou até mesmo a Suécia, afetou em questão do Covid, afetou bastante. Eles teve que encurtar o calendário por causa que não estava sendo liberada atividade em ar livre. E olha que a situação lá, em comparação a Portugal, Brasil, lá estava bem mais tranquilo, entendeu? Porque o pessoal respeita da Covid, né? Tá, eu vou já me encaminhar aqui para a última pergunta em relação à tua documentação. Tu tinha comentado que está com a residência aqui em Portugal, né? E dá para resolver uma maneira ali de daqui a pouco tu vir para cá um período só, renovar a residência, né, para manter ela ativa, né? E depois tu vai ter direito à cidadania, né? E tendo a cidadania, sendo um europeu, daí sim o apelido Europa vai fazer sentido, porque daí tu vai ser um europeu, aí tu vai poder escolher qual país tu quer viver aqui na Europa, né? Eu acho que eu até queria, essa é uma pergunta pessoal mesmo para o João Paulo, não para o atleta João Paulo. Tem um objetivo de talvez vir morar aqui? Tipo, essa é uma pergunta interessante, entendeu? São vários fatores que interessam. Igual eu te falei, eu tô num processo que, tipo, eu não digo que eu parei de jogar, a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? Mas como se diz, vai chegando a uma certa idade que o atleta tem que começar a ir para outros caminhos, entendeu? Porque os atletas de divisões menores, às vezes o cara não consegue viver o resto da vida com o salário que o cara ganha. Então o cara tem que começar a trilhar outros caminhos, ou seja, no jornalismo, ou seja, na área de educação física, ou comunicação, entendeu? Ou em outros mercados que, através do futebol, o cara consiga, como se diz, ou até mesmo trabalhar com agenciamento de atletas, entendeu? Pela vasta experiência que o atleta conseguiu, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho interessante também. Então, o que acontece? A vantagem de você ficar esse tempo todo em Portugal é de você ter o processo de conseguir os seus documentos, a residência, o passaporte. Eu tenho a minha residência válida, entendeu? Esse ano ainda, entendeu? Eu estou aqui hoje no Brasil, entendeu? Eu tenho as minhas coisas aqui, que eu estou começando a mexer, entendeu? Só que eu, de forma alguma, eu descarto a hipótese de voltar para Portugal. Porque mesmo eu estando um tempo aqui no Brasil, você pode ficar aqui, ó, se não me engano, acho que é 6 meses fora de Portugal, você consegue voltar para Portugal depois para renovar a residência. E você conseguindo renovar a residência e continuando esse processo, você consegue o passaporte europeu, que é uma vantagem muito grande, porque te abre várias e várias e várias portas. Com o passaporte europeu aí, você consegue morar em qualquer país da Europa e você consegue ir para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, sem precisar de visto. Então, tipo assim,
para uma pessoa que almeja futuramente ir para outros mercados, ir para outros lugares, até mesmo trabalhar com futebol em outros mercados menos relacionados, né, como Brasil, Portugal, cara, é totalmente válido. Só que, pela experiência que eu tenho em Portugal, por mais que eu perca a minha residência, eu já sei como funciona tudo aí, entendeu? Tipo assim, vai mudar. De uma para outra vai mudar. Mas eu sei como é que funcionam as coisas aí, eu sei quem eu procuro, para até mesmo futuramente, por exemplo, se caso eu não consiga manter a minha residência, eu sei quem procurar para buscar uma futura cidadania através de antepassados que eu tenho, entendeu? Então, tipo assim, eu já sei como funciona tudo, entendeu? Já sei bastante. A experiência que eu tive, eu sei como é que funciona bastante coisa. Eu não descarto a volta aí para Portugal, para outros países, mas cara, como se diz, eu entrego nas mãos de Deus, se for da vontade de Deus, se for da vontade dele, de eu continuar aqui no Brasil, as coisas caminharem bem aqui, perto da minha família, que favorece bastante, eu vou ficar aqui. Se não, se as coisas não correrem tão bem, cara, eu tenho as portas abertas aí. Isso aí. É verdade. Perfeito, perfeito. Perfeito, cara. Você falou muito bem novamente. A Rafael deixou. Não sei porque eu fiquei sem voz, caramba. Rafael deixou a última dele, né? Vou deixar a minha também. É mais pessoal também, tipo assim, JP, ou Europa, ou Europa, como diz Rafael. Como que tá, quando que você tomou essa decisão de sair da Europa e ir para o Brasil de novo? O que aconteceu nesse meio termo? Por que você está nessa decisão assim ainda de sim ou não da carreira? O que começou a pesar? É igual, por exemplo, eu ainda não sou casado, entendeu? Mas tenho planos já de me casar. Eu ainda não tenho filhos. Essa é a vantagem para quem é atletas que vão para Portugal, porque é um custo a menos, né? Porque, teoricamente, você jogar nas divisões mais abaixo, mesmo com a esposa ou filhos, véio, você tem que ter um trabalho, a não ser que o clube tenha uma condição muito boa para te manter, para você ficar por conta só do futebol. Por essa pandemia, infelizmente, cara, eu fiquei muito tempo longe de casa, fiquei muito tempo longe da minha mulher aqui no Brasil. Eu fiquei 1 ano e meio longe. E eu não digo que eu não estava preparado, mas querendo ou não, isso afeta bastante, entendeu? Porque ela chegou a morar em Portugal, velho. Ela chegou a morar comigo 2 vezes, entendeu? E nessas 2 vezes a gente conseguiu trabalho, conseguiu fazer com as coisas caminham. Só que, como se diz, os planos da minha namorada, geralmente as mulheres são mais apegadas à família, entendeu? Então, acaba que isso afetou bastante, entendeu? Só que, graças a Deus, a gente se mantém junto porque a gente já tem uma base muito boa, a gente já tá junto já há bastante tempo. Isso, por a gente ter ficado esse tempo muito longe, fez eu começar a modificar meus planos, entendeu? Por ter ficado muito tempo longe de casa, longe da minha família, eu já não via meus irmãos já há bastante tempo, porque a outra vez que eu vim cá, eu fiquei 20, 25 dias só no Brasil e tive que voltar para lá, porque o calendário já estava batendo já e eu tinha que voltar. Então, tipo assim, são fatores que pesam, entendeu? Não é só se manter no país, a família manda bastante. Só que tem outras vantagens, tem atletas que têm a vantagem de ter a família toda em Portugal, levar a família, a esposa. Eu conheço amigos meus, cara, que levou a família toda, que estão a família toda em Portugal, entendeu? Só que não todas as famílias que estão dispostas a sair da zona de conforto para, como se diz, não aventurar, mas se entrar em outros caminhos, certo? Está disposto a abrir outros caminhos para acompanhar outras pessoas, entendeu? Então, tipo assim, isso ajudou bastante. Isso foi um dos pilares que fez eu voltar para o Brasil, entendeu? Sim, entendi. Pronto, é isso. Deixar um abraço aí, falou tanto nela, mas não falou o nome, mas um abraço para Tainara, né? Isso, Rafa. Tainara é minha companheira, entendeu? Já, se aventurou comigo em Portugal, entendeu? Tinha planos de ir para essa, só que, como se diz, é o propósito de Deus, né? Nem tudo que a gente planeja é do jeito que a gente quer, entendeu? É do jeito que... Mas cara, como se diz, eu creio muito, entendeu? Tenho a minha fé, entendeu?
E acredito que se as coisas não caminham certo por um lado, entendeu? Fecha uma porta, abre outra, entendeu? É a capacidade do ser humano de se adaptar em outros lugares, entendeu? A partir do momento que você não está feliz num lugar, você tem que ir para outro, e assim vice-versa. E tudo é aprendizado e são fases da vida, entendeu? Então, tipo assim, tudo fica como aprendizado, e mesmo as coisas dando certo ou não, velho, a gente, como se diz, só agradece. A gente só tem que agradecer. Porque quantas e quantas pessoas queriam ter essas oportunidades que a gente tem, entendeu? E não consegue. Então, como se diz, o episódio lá do Nenilson com aquele comentarista lá também, que é gaúcho. Como é que se diz? Sabe quem que é, Rafa? O Chico. O Chico? O Chico. Cara, ele é totalmente gratidão, velho. Eu sou totalmente grato pela experiência que eu vivi na minha vida. E é isso que importa. Cara, parabéns, mano. Olha, a próxima vez que você vier para Portugal, o JP, você vai. Não é um convite, não, é obrigação sua da gente se encontrar e continuar essa conversa. Fazer mais um podcast pessoalmente. Não, a gente vai se encontrar assim, a gente nunca sabe de amanhã, entendeu? Inclusive, um dos meus melhores amigos moram aí em Porto, entendeu? Tá vindo agora semana de viagem. Meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, né, que moram aqui no quarteirão de casa mesmo. Ele morou um tempo na Irlanda, ele tava em Portugal e tá voltando pra cá agora de novo. Então, tipo assim, cara, eu tenho muitas portas abertas aí, entendeu? Então, tipo dia você vai ter que vir aqui para renovar a residência, alguma coisa do tipo. Um dia você vai vir, não tem escapatória. Mas, cara, agradeço demais pela oportunidade, entendeu? Eu, como se diz, pode ter certeza que o que eu puder fazer para ajudar vocês, para ajudar vocês no canal de vocês, nessa plataforma de vocês, pode ter certeza que eu tô de portas abertas para ajudar, porque pessoas que estão dispostas a sair da zona de conforto para procurar outros ares, entendeu? Ares melhores, pode ter certeza que tem todo o meu apoio, entendeu? Que eu gosto de pessoas com atitude. Isso é o que move as pessoas, entendeu? Você sair da sua zona de conforto e buscar novos ares, entendeu? Para toda a vida, né? É isso que, como se diz, é a amizade que fica. Entendeu? Isso. É verdade, mano, é verdade. A gente quer agradecer mesmo, né, Fel? Muito obrigado por contar um pouco da história da sua vida, né? Que ainda tem muito mais para contar no próximo episódio que a gente for fazer, né, no nosso podcast. Como se diz, né? Eu não vou dizer que a minha entrevista foi das melhores, mas eu tentei passar um pouquinho como se diz, pelas aventuras que eu passei. Mas eu tenho certeza que alguns atletas vão saber um pouco mais da realidade, tanto no futebol aqui no Brasil, quanto na Europa. Porque muitos atletas da Europa vão para os primeiros escalões, né? Mas como eu tive a oportunidade de jogar em divisões mais abaixo, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, com muito orgulho. Cara, foi uma aventura assim que totalmente grata, totalmente valeu a pena demais. Pronto, esse é o intuito do podcast, mostrar a realidade dessa grande fatia do bolo que é o futebol mundial. Né? Mas muito obrigado, né, por ouvir dois malucos, tá em Portugal, um São Paulino, né, outro gremista. Muito obrigado mesmo, né? Deixar as considerações finais para o Rafael, entendeu? Mas fica aí um convite obrigatório, tá? Uma carta obrigatória, é convocação, você não pode faltar. Pode deixar. Tá vendo? Eu vim de Portugal aí, eu posso ter certeza que eu vou dar um jeito de encontrar com vocês aí, nem que eu atravesse o país de comboio, mas eu... Mano, eu amo andar de comboio, tá? Só deixa o recado, eu amo. Sim. Bom, mas pronto. Ó, vou fechar aqui vou fechar com chave de ouro, falando se o JP quer revelar agora no final para qual clube ele torce. Ô, Rafa, meus pais são separados. Desde pequeno, eu sempre fui cruzeirense. Só que, como todos os jogadores jogam muito tempo fora e tal, acaba que a gente, hoje em dia, eu gosto mais de futebol do que o próprio Cruzeiro, entendeu? Sim. Eu acompanho o futebol do mundo inteiro, entendeu? Eu acompanho jogos da Champions League, Libertadores, mas hoje em dia eu gosto mais de futebol do que o Cruzeiro. Apesar do Cruzeiro, tanto estando na fase boa ou ruim, eu sempre gostei mais de futebol do que do clube, entendeu? Então, tipo assim, o futebol faz isso, a gente olhar o futebol com os outros olhos, não como torcedor, e exatamente como apreciador, entendeu? É o que eu acho.
Para fechar com chave de ouro, viu? Um cara que sabe o que fala, falou bonito. E é isso, a gente valoriza aqui também mais o futebol do que os nossos próprios clubes. A gente sempre repete isso aqui e viva o futebol, é isso que importa. Bom, podcast PVC, como é que é? Podcast PVC? Feito para você aí, mineiro, é isso mesmo. É isso aí. Fiquem mais, viu, pela oportunidade. Valeu, tamo junto. Obrigado. Fiquem ligados aí no Instagram, no YouTube, no Spotify. Podcast PVC tá em todas as plataformas. Fica ligado, até a próxima. É verdade, é verdade. É verdade. É verdade. Grande abraço. Todo sucesso do mundo. Abraço. É verdade, obrigado, é verdade. Então, eu estava agora assistindo um trecho do podcast do Flow, entrevistando não, né? Batendo um papo com o Gustavo Caetano, um dos mineiros mais famosos do mundo. Eu já assisti duas palestras do Gustavo Caetano lá no Rio Grande do Sul, uma em Novo Hamburgo, na universidade onde eu estudei, e uma em Porto Alegre, quando o Tinga me convidou, tipo, desculpa aí, né, mas o Tinga me convidou, eu tive que ir, né? Desculpa, né, mano? Desculpa. Assim, né? Falta trabalho, falta tudo, mas vai. Eu cheguei a ver o podcast do Tinga com o Duda Garbi, cara... Cara, eu não assisti, mas vou assistir. Nossa, ele pensa antes da turma. Ele se preparou para frente. A carreira dele. Nossa. E aí ele conheceu o Gustavo Caetano na época lá do Cruzeiro, e aí fizeram uma parceria tipo uma amizade, né? E aí o Gustavo incentivou ele a entrar nesse ramo de palestras. Hoje o Tinga palestra aí por tudo que é lugar, graças ao incentivo do Gustavo Caetano. Que o cara é foda, ele tem aquela Samba Tech, que é uma empresa forte na área de mídias, né, marketing, mídia digital. Inclusive, os vídeos que a gente assiste no site da Globo, foi a Samba Tech que criou, que fez essa tecnologia no site da Globo. Tipo, o cara é muito, é outro nível. Não sabia, não. E é legal ouvir ele, porque ele tem um sotaque bem mineirinho, assim, parece que tá falando na interior, só que ele é o cara, entendeu? Não, pois é, e tipo assim, igual os colegas falam, igual tem muito colega meu gaúcho, que eu fiz lá em Portugal, pra todo lado, Paraná, tipo assim, na hora que a gente abre a boca, os caras já sabem que a gente é mineiro, entendeu? E, tipo assim, a gente pode ficar 10 anos, a gente pode ficar 10 anos sem morar, sem estar em Minas. Você volta, velho. Não tem jeito. Até os portugueses conhecem, mano. Até eles falam. É mineiro, pá. Aqui tava que era mineiro. Pois é, mas ainda mais eu sou de cidade menor, né? Tipo, eu sou de Itaúna. Itaúna é cerca de 70, 80 quilômetros de Belo Horizonte, entendeu? Não é uma cidade metropolitana, mas chega quase a ser, mas ainda não é. Cara, aqui, ainda assim, o sotaque aqui é bem, como se diz, da roça mesmo, sabe? Bem arrastado mesmo. Bem raiz mesmo, entendeu? Eu não consigo falar o mineiro, como se diz, certinho, não, entendeu? Sabe o que parece? Não parece aqueles caras que é bem do mato mesmo, sabe? Que fala com capim na boca, tá ligado? Lá no Posto Pirâmide. Lá no Posto Pirâmide. Os mineiros... Hora dessa, tá sentado na fazenda, tá comendo um queijo e bebendo um café. Eles acham até hoje que Minas é desse jeito. Mas parece mesmo, pô. Até hoje a gente acha que é isso mesmo.